Sétimo ano, Matemática, professor Paulo César. Nós vamos começar o estudo de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do primeiro grau, a duas variáveis. Nesse caso, disse que as equações formam um sistema de equações do primeiro grau a duas variáveis, que indicamos escrevendo as equações abrigadas por uma chave. Veja os exemplos. Então, eu tenho aqui o exemplo A e o exemplo B. E conforme eu apresentei, duas variáveis, duas equações abrigadas em uma chave. O par ordenado que verifica ao mesmo tempo as duas equações é chamado solução do sistema. Indicamos pela letra S de solução. Por exemplo, o par 7 e 3 é solução do sistema. Então, quando eu for resolver este sistema, eu vou determinar o valor de x e o valor de y que satisfaça as duas equações. Então, por exemplo, se por algum método eu determino que o valor de x é 7 e o valor de y é 3, quando substituir aqui, eu tenho que obter os resultados. Então, quando eu fizer o valor de x mais o valor do y, tem que dar 10. Quando eu fazer o valor do x menos 3 vezes o valor do y, o resultado tem que ser menos 2. Então, quando eu determino que o x é 7 e o y é 3, eu posso fazer a verificação. Então, por exemplo, aqui, se x é 7 e y é 3, eu posso fazer aqui 7 mais 3, x mais y tem que ser 10, então 7 mais 3 é 10, beleza? O valor do x, 7, menos 3 vezes o de y, 3 vezes 3 é 9, então 7 menos 9, menos 2, certinho, o sistema está correto. Mas, para nós determinarmos esses valores de x e y, é necessário utilizar um método adequado para a resolução do sistema. Nós possuímos, assim comumente falando, 3 métodos de resolução de sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, resolução de sistemas de equações do primeiro grau, os processos ou métodos mais comuns são método da substituição, método da adição e método da comparação, além do método gráfico, que nós só vamos ver no 8º ano. Agora, método da substituição. É o primeiro que nós vamos estudar. Então, para aprender a trabalhar com esse método, você deve acompanhar os passos indicados nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo, resolver o sistema x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Primeiro passo, isola-se uma das variáveis em uma das equações. Vamos isolar x na primeira equação. Então, eu escolhi a primeira, x mais y igual a 7, e eu isolei o x, ou seja, passei o y para o segundo membro. Fica x igual a 7 menos y. Segundo passo, substitui-se a expressão encontrada no passo 1 na outra equação. Obtemos, então, uma equação do primeiro com apenas uma incógnita. Então, a segunda equação é x menos y igual a 1. No lugar de x, eu vou colocar 7 menos y, que é igual a 1.
Então fica 7 menos y igual a 1. 7 menos 2y igual a 1. Terceiro passo, resolvemos a equação obtida, essa equação. 7 menos 2y igual a 1. 7 passa para o segundo membro, menos 7, menos 2y menos 6, mais 1, menos 7, menos 6, multiplico por menos 1, os dois ficam positivos, e 6 dividido por 2, 3. Assim, o valor de y, vamos lá, é 3. Y é 3. Agora, para encontrarmos o valor de x, substitui-se o valor encontrado no terceiro passo em qualquer uma das equações iniciais. Então, nós tínhamos lá que x mais y é igual a 7, então x mais 3 é igual a 7, x é igual a 7 menos 3, x é igual a 4. Por último, escrevemos a solução do sistema. Solução 4 e 3. Primeiro x, depois o y. Segundo exemplo. Nós já temos aqui, ó, x igual a 2y. Então, já está pronto. X é igual a 2y. O que eu faço agora? Copio a segunda equação. No lugar de x, eu vou substituir por 2y. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2y, que dá 4y, menos 5y é igual a 3. Agora, 4y menos 5y menos 1y, que é igual a 3. Então, eu multiplicando, vai ficar menos y igual a 3. Multiplico por menos 1, y igual a menos 3. Volto lá no início, onde eu tinha que x é igual a 2y. No lugar de y, eu vou substituir pelo valor encontrado, menos 3. X igual a 2 vezes menos 3, x é igual a menos 6. Então, a resposta, solução vai ser menos 6 e 3. Primeiro x, depois y. O segundo método que nós vamos estudar é o método da comparação. Este método consiste basicamente em isolar a mesma variável nas duas equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma variável e vou isolar esta variável nas duas equações. Então, por exemplo, digamos que eu escolha isolar o x. Então, eu tenho que x menos y é igual a 1. Isolando o x, o y passa para o segundo membro. Então, x é igual a 1 mais y. E vou guardar essa informação aqui. Segundo passo, vou fazer a mesma coisa. Isolar o x na segunda equação. Então, eu tenho x menos 3y igual a menos 3. Para isolar o x, o menos 3y muda de membro. Então, ele está menos 3y e passa para o segundo, mais 3y. Então, x é igual a menos 3 mais 3y. Guardo essa informação. Terceiro passo, comparando 1 e 2, vem o quê? Eu vou igualar o x que eu encontrei, o que eu encontrei de x na primeira equação com o que eu encontrei de x na segunda equação. Na primeira equação, eu tinha que x é igual a 1 mais y. Na segunda, eu encontrei que x é menos 3 mais 3y. Se eu fizer x igual a x da primeira que é igual a x da segunda, o que eu como que eu vou construir a equação? 1 mais y, que é o da primeira, é igual ao x da segunda, que é menos 3 mais 3y. Feito isso, eu vou resolver a equação, calculando o valor de y. Então, quem tem y vem para o primeiro membro, quem não tem passa para o segundo. Então, y menos 3y, que é igual a menos 3 menos 1, mais um y menos 3y menos 2y, que é igual a menos 4. Se eu multiplico por menos 1, vai ficar 4 dividido por 2,
Então, mais 4 dividido por 2 que dá 2. Então, aí agora para determinar o valor de x, eu escolho uma das equações e substituo no lugar do y. A mais fácil é a primeira. Então, x é igual a 1 mais y. No lugar de y, eu vou substituir por 2. Então, 1 mais 2. X é igual a 3. Então, o conjunto de solução, 3 e 4. Segundo exemplo, resolver o sistema x igual a 5y e x mais 3y igual a 16. Eu vou resolver pelo método de comparação. Então, eu isolo x na primeira equação, que já está isolado, não tenho nada para fazer, e vou isolar o x agora na segunda. Então, a primeira já está pronta, x igual a 5y. Na segunda, eu vou isola-se x na segunda equação. Então, x mais 3y igual a 16. X, então, vai ser igual a 16 menos 3y. Guarda essa informação. Agora, eu vou igualar os dois x. Então, x da primeira, que é 5y, e o x da segunda, que é 16 menos 3y. Então, fica 5y igual a 16 menos 3y. O y, quem tem y vem para o primeiro membro, tá? Menos 3y fica mais. Então, 5y mais 3y, 8y, que é igual a 16. Então, y vai ser 16 dividido por 8. 16 dividido por 8, y é igual a 2. Como eu já tinha que x é igual a 5y, no lugar de y eu vou substituir por 2. Então, 5y é 5 vezes y. Então, 5 vezes 2, que é 10. Então, a solução é 10 e 2. Primeiro x, depois y.